quando tava lá na escola, Sim, desistiu, voltando, né? desistiu da parte de doutor, diga, não, doutor, não tá dando pra mim, não. Já de cara foi pra repórter ou teve alguma coisa antes de... Mas, pra eu poder assimilar que eu realmente nasci para me comunicar com as pessoas, eu tive uma resistência muito grande. Quando eu terminei o ensino fundamental no Colégio Isaura Fernandes de Souza, no ano de 2016, já entendendo que... No caso, terminou direitinho? Não. Sempre foi tranquilo, sempre passou por média? Sim. Eu estudava, sempre estudei essa parte do ensino fundamental todo com a minha irmã. Você vê como as dificuldades da vida, né, Ítalo? Eu e ela, Marcela, que é a irmã encostada a mim, nós saímos do Vista Alegre, né, a pé para o Colégio Isaura Fernandes. Quando estudava de manhã pela manhã, quando estudava à tarde também. Às vezes no 11h30, no pingo do meio-dia, às vezes saía, né? Ave Maria. Atravessava a cidade quase toda. Mas às vezes a gente precisa fazer certos sacrifícios na vida e também as condições do momento que você se encontra. Mas minha mãe sempre dizia uma coisa interessante a todos nós, a todos os meus irmãos: quem quer ser alguém na vida, ele estuda na escola pública, ele estuda na escola particular, ele estuda em casa, sem recurso nenhum, e se dá bem, e consegue. Basta querer, né? Porque às vezes você não tem recursos, não tem condições, mas os meios que você consegue... Hoje o que a gente mais vê nos noticiários são filhos de catadores de lixo, de agricultores, que não têm nem acesso à internet, à energia elétrica, passando aí para cursos de direito, engenharia, medicina. Então, quando se quer, se consegue. Mãe sempre disse isso a gente. Então, a gente saía, enfrentava isso tudo, mas foi uma época muito boa na vida da gente, né? Foi muito bom. Para mim, eu guardo com muita alegria, né, esses momentos que nós vivemos ainda na fase do ensino fundamental. E quando finalizou, que a gente viu que estava acabando, que a gente ia para o ensino médio, a gente criou um apego muito grande à instituição, ao Isaura Fernandes na época, diretor meu amigo Marquinhos, Solange era vice-diretora à época. A nossa turma era muito respeitada pelos professores, a turma gostava muito da gente, aliás, os professores, a direção da escola, enfim. E aí, na aula da saudade, eu já entendi que a partir do momento que eu entrasse no ensino médio, eu já precisaria ter alguma coisa na minha vida que eu queria, porque o ensino fundamental são 5, 6 anos, o 2, né? Então o médio só são 3. Só tem. Então você tem pouco tipo uma preparação tempo mesmo para você prestar vestibular para alguma coisa, né? Então eu preciso definir o que é que eu quero na minha vida, para quando eu chegar no ensino médio eu já saber o que eu vou querer. Isso do ano de 2016. Nessa aula da saudade, nós terminamos, aquelas homenagens, aquelas coisas, os professores, muito choro, muitas lembranças e tal, aquela coisa. Tudo de sobre aula da saudade, né? o ano passado, como foi e tudo mais. Enfim. E aí eu cheguei para minha professora de história, a professora Eliana Souza, que eu mando um abraço também, a esposa do meu amigo Tony Lopes. E eu sempre fui muito bom em história, na época que eu estudava o ensino fundamental. Sempre gostou da matéria? As notas eram maravilhosas. Olha, eu era muito bom em as disciplinas de humanas, né? No ensino fundamental, história, geografia, linguagens, no caso, língua portuguesa, eu era bom. Agora, quando partia para exatas, era ciências que englobavam, né? Química e física, matemática, aí, meu amigo... Maria. Foi pra letra, acabou. Aí junta a letra com número, pior ainda. Não entendo como é que se coloca letra e número. Não é equação. Quem inventou um negócio desse não tava muito bem nesse dia. Tava não. Mas enfim. Inclusive tem até uma irmã que é formada. Minha irmã Slene é licenciada em matemática, né? Parabéns pra ela que teve essa coragem aí e a força de vontade, né, meu amigo? Pois é. Quem gosta, se identifica. Aí é o caminho que vai. Pois é. Um abraço a todos os professores de matemática que, inclusive, fazem um registro aqui. Que Itapororoca tem 2 novos doutores formados, né? Assim, que conseguiram doutorado, inclusive meu amigo Luiz Carlos
professor Luiz Carlos, professor de matemática, que agora galgou o doutorado. Se eu não estou enganado, ele defendeu, não sei se foi no Paraguai, defendeu fora do país. Que né? massa, de Itapororoca. Itapororoca. E teve outro que eu não lembro o nome dele, mas depois daqui no final a gente dá uma olhadinha. Pronto. Mas são filhos da nossa terra, E que é justo nós fazermos essa menção, porque não é fácil você sair daqui para outro país defender um doutorado. Luiz Carlos, que já tem mais de 40 anos, sendo no auge dessa idade, mas foi lá e conseguiu. Foi lá e conseguiu. E hoje é doutor. Pode sim ser chamado de doutor porque sim, tem um doutorado. Tem um doutorado, pois é. E eu fujo, às vezes eu fujo do assunto, tem que dar um pra ver se eu volto. E aí eu fui conversar com a professora Eliana e fiz a seguinte pergunta: professora, analisando meu perfil, a senhora acha que qual profissão se identifica melhor comigo? Eu me identifico melhor com qual profissão? E aí ela ficou calada por alguns segundos, olhando pra mim. Acho que ela ficou pensando, né? O que esse menino dá pra fazer com esse menino? Passando um mapa assim. E ela olhou pra mim e disse assim: Júnior, essa informação, esse momento é muito importante na minha vida. Eu lembro dele muito bem, porque assim, foi um marco inicial de fato. Que no caso foi meio que um divisor de águas, né? Sim. Esse momento em si foi o momento que, de fato, eu enxerguei o que havia dentro de mim, de fato, se falando de vocação. Então ela olhou pra mim e disse: Júnior, você tem um perfil de jornalista. Assim, na cara de cara. Depois de alguns segundinhos em silêncio. Você tem um perfil de jornalista. Você se comunica muito bem. Você é bom com as palavras. É bom na escrita. É bom nas disciplinas de humanas. Péssimo em matemática. Exato. Ela foi bem direta. Bem direta, né? Mesmo específica. Então você tem um perfil de jornalista. E eu te sou bem sincero. Quem tá assistindo agora pode até achar que não, mas pra mim foi um choque muito grande. Não acredita? Pra mim foi uma coisa assim, é como se alguém tivesse jogado um balde de gelo bem grande naquilo que eu sonhava em ser médico. É porque até então você era na sua cabeça você era um doutor, você ia ser doutor e... Já me vi de jaleco dentro dos centros cirúrgicos, coisa desse tipo, né? Uhum. Mas assim, eu entendo que a professora Eliana não... De forma nenhuma ela jogou um balde de água fria nos meus sonhos. Ela me fez enxergar o que de fato eu nasci para ser, né? Foi aquilo que ela disse depois que eu fui para casa que eu fiquei pensando: meu Deus, jornalista? Eu sei que eu falo bem, eu já reconhecia que eu tinha uma habilidade na comunicação, mas eu olhei assim dentro do cenário, do que eu queria, do que eu imaginava, e eu dizia assim: rapaz, jornalista? Eu pensava assim, né? É porque você sai de cardiologista. Pois é. Ela dizia assim: tu tem uma cara de jornalista da gota serena, né? Aí eu digo, não menosprezando dos colegas. Não, obviamente não, né? Mas, os colegas da comunicação, mas eu não queria isso pra minha vida. Aí fiquei pensando: jornalista. Passou o resto da vida. Aí eu passei o dia seguinte pensando. Aí daqui a pouco eu fiz assim: jornalista. Eu pensei assim: jornalista. Será que... Aí pronto. Aí foi aí que eu comecei a me imaginar numa rádio, numa televisão, escrevendo, falando com o microfone. Eu comecei a me desenhar fazendo isso.